boa tarde. Hoje o nosso programa é para você que tem cachorro, gato em casa, né, que vai falar sobre o comportamento animal. E quem vai estar aqui para estar conversando com a gente é a doutora Silvia Angélico, veterinária e nutróloga e dona do site Cachorro Verde. Silvia, obrigada pela tua presença. Muito obrigada, eu que agradeço a atenção de vocês e o convite. E conta para quem está nos assistindo, né? Porque tem cachorro que é morto de fome, que nem eu tenho um pug, que ele é desesperado, ele é ansioso, parece que ele é compulsivo. Isso é super comum, tá? Eu brinco com as pessoas que os cachorros eles têm dois modos comportamentais em relação à alimentação. Ou eles são extremamente desinteressados por comida, e aí graças a Deus, 5% ou menos da população canina, que me dá um trabalho desgraçado na clínica, porque não come, igual criança que não come. E 95% é o oposto total, é o cachorro que não fica saciado com nada, acaba de comer a comida, já quer mais, fica pedindo chorinho, fica olhando para a geladeira, fica uivando para a geladeira, fica pedindo comida para todo mundo em casa, fica lambendo o potinho de comida vazio depois, né? Pedindo comida para a pessoa às 5, 6 da manhã no feriado, no domingo, como se, né? Enfim, então o que eu digo para as pessoas é o seguinte, a gente tem que pensar um pouco na biologia do cão. Então o cão ele vem do lobo e na natureza o lobo não tem comida à disposição, então ele caça para ele obter o alimento. Só que para cada 10 caçadas que ele tenta, ele consegue uma presa. Então ele tem que comer aquela presa e se ele achar algum outro alimento em seguida, ele tem que comer aquele alimento também, porque ele não sabe quando que ele vai conseguir caçar de novo. Então o cão ele tem um comportamento de se interessar por qualquer comida. O lobo ele come carne em decomposição, em estágio avançado de decomposição. Se ele achar fruta, ele come fruta. É um pouco repugnante falar, mas se ele achar fezes, ele come casca de árvore. Então ele come qualquer coisa que ele enfrenta, que encontra pela frente. Ele não tem mecanismos muito eficientes de saciedade. Então a gente comer um prato, se a gente aguardar 20 minutos, né, em geral a gente tem certos hormônios que vão agir dizendo pra gente, ó, você tá satisfeito, você tá saciado, não precisa se servir de novo, né? O cão não tem isso, então ele come a refeição dele, se você colocar uma segunda refeição, ele vai comer essa segunda, se você colocar uma terceira, ele vai comer a terceira refeição, e aí pode ser que ele acabe com o espaço dele no estômago, ele acaba regurgitando a comida e comendo o que ele regurgitou. Então assim, realmente a gente tem que ser essa barreira para eles, de falar, ó, tá aqui, esse controle tem que ser feito por nós. E isso é muito difícil para as pessoas, porque elas sentem que elas estão negando amor para o animal. Mas me fala uma coisa, Silvia, porque assim, eu tenho colegas, né, que eu vejo que elas põem o potinho com uma quantidade enorme de ração e o cachorrinho não é voraz, fica lá o dia inteiro. Que nem o meu, que eu colocar, ele come. Então, esse comportamento é muito comum com ração. A ração, ela não é um alimento tão estimulante sensorialmente para o cachorro, a maioria das rações se baseia muito em cereais e pouco em carne. Então o cão não é tão voraz com ração. Quando eles entram em alimentação caseira, que é a alimentação natural, aí menina, aí o bicho pega. Aí eles querem comer toda a comida que você colocar, dificilmente você vai deixar uma alimentação natural ali e eles vão bocando ela devagarzinho. Eles vão comer o pratão, vai bater o pratão que você colocar. Mas muitos são assim com ração também, como o seu pug. Raças como pug, beagle, labrador, golden, né? São os grandes vorazes aí do mundo canino. E Silvia, é normal o cachorro comer tão voraz rapidamente sem mastigar? Parece que ele engole. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. Elas falam, eu demoro mais tempo montando o prato de comida do cachorro do que ele de fato comendo a comida. É super normal. Também a gente vai voltar um pouco na biologia do cão. Então, na natureza, o lobo, quando ele abate a presa, existe uma competição muito grande entre os indivíduos que estão com ele, né? Quem assiste lá Animal Planet vê a dinâmica deles. Nessa hora, eles até se tornam um pouco agressivos. E o que eles fazem é engolir nacos de carne, nacos da presa, engolir sem mastigação nenhuma. O cão, na verdade, nem que ele quisesse, ele conseguiria mastigar, porque ele tem uma morfologia, uma conformação bucal muito simples em relação à nossa. Então a gente consegue fazer vários movimentos com a nossa maxila e mandíbula, a gente consegue deslocar lateralmente, fazer um movimento de maceração, né? E eles não conseguem fazer isso, deslocar lateralmente, eles só conseguem abrir e fechar. Então a mastigação do cão ela é limitada, ele vai, coloca aquele alimento na boca,
fecha os dentes, e aí os dentes fazem um movimento de tesoura e cortam num pedaço que ele conseguir engolir. Basicamente é isso. Aí muita gente me fala, não, mas ele mastiga, quando eu dou ração eu ouço o croque-croque. Você ouve o croque-croque de 1 ou 2 grãos de ração. Se ele vomitar, você vai ver todos os grãos inteiros. Vai ter um quebrado e o resto tudo intacto. Né? Então eles não são bons mastigadores mesmo. O que a pessoa pode fazer, caso o cachorro seja muito, muito voraz, desses que até regurgita depois que come, parece que não sente o gosto da comida, é comprar alguns comedouros que vêm com uns obstáculos. Eles têm umas elevações assim no centro, que aí você espalha a comida, seja ela caseira ou ração, enfim, e aí o animal não tem outra opção a não ser comer devagar, porque ele vai comendo em volta dos obstáculos. Aí você consegue atrasar bem o consumo dele de alimento. Ô Silvia, e que dicas você dá para quem está nos assistindo, né? Para a refeição ser um momento estimulante para o cão? Ai, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Realmente, a maioria das pessoas acaba não pensando que a hora da refeição pode ser estimulante para o cão. Ela pega só a comida, põe no prato, serve para o cachorro, acabou, né? Mas a alimentação pode ser um momento muito interessante. A gente pode comprar... Hoje em dia tem alguns brinquedos em pet shops que tem gavetinhas, que você pode esconder a comidinha nessas gavetinhas e elas têm níveis de dificuldade, que o cachorro fica pensando. Então, se eu quero comer essa comidinha que está na gavetinha, eu vou puxar esse pininho, eu vou fazer... Isso é super legal para você estimular até o QI do animal. E tem níveis de dificuldade. Obviamente, você não vai começar com a forma mais difícil, você começa com a facinha, né? Aí você pode também pegar a comida, triturar e colocar dentro de um Kong ou de uma bola que seja oca por dentro. Também você pode congelar essa pasta dentro do brinquedo e oferecer para o animal num dia quente, que ele vai ficar lambendo isso e tentando tirar a comida de dentro. Né? Então tem várias maneiras, tem pessoas que colocam dentro de garrafa PET, o alimento aí fura, e aí o cachorro fica rolando isso para fora do jardim, aí vai saindo aos pouquinhos, ele vai quebrando a cabeça para tentar ver como que vai fazer a comida sair mais do brinquedo. Então são várias estratégias para enriquecer a hora da alimentação. Ô Silvia, e pela tua experiência, você acha que tem algum alimento que altera o comportamento do cão? A gente sabe que sim, então tem alguns trabalhos científicos que dizem o seguinte, cães que têm uma agressividade em relação ao seu território, é um tipo muito específico de agressividade, chamada agressividade territorial, né? Aqueles cachorros que não deixam ninguém chegar perto da casa, que viram um bicho e tal. Tem um trabalho mostrando que uma dieta que tenha muita proteína de origem animal pode exacerbar esse comportamento. Então, para esses animais muito agressivos em relação ao seu território, isso não foi observado em relação a outras agressividades, tá? Só relacionado ao território. A gente não deve adotar uma dieta com tanta carne, tanta proteína. A gente sabe também que certos alimentos têm um efeito calmante, um efeito estimulante. Por exemplo, gengibre. Gengibre tem um efeito estimulante. Se você der gengibre para o cachorro à noite, pode ser que ele não durma bem. É um pouco como café, né? Café é um daqueles alimentos que jamais a gente daria para qualquer cachorro, mas o gengibre pode ser indicado para animais que tenham dores nas articulações ou em meses frios, porque ele promove o aquecimento do organismo. Aquele cachorro muito desvitalizado. Muito desvitalizado, exatamente aquele velhinho que não quer nada com nada, meio deprê, né? Você dá o gengibre para ele, mas não à noite, porque senão pode atrapalhar o sono. Uma proteína que ajuda a acalmar é o peru, a carne de peru, é muito indicada para animal muito agitado, porque ela tem L-triptofano, né, que é um precursor da serotonina. Então tem alguns alimentos que têm esse efeito em cães, né, espinafre também tem bastante do triptofano, né, desse precursor da serotonina. Então tem alimentos que você pode buscar com esse efeito sim. E a falta de informação, né, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, essa raça é agressiva, né? Eu já ouvi diversas vezes as pessoas me dizerem, essa raça é agressiva, não tem jeito, não é a falta de informação. É falta de informação. O que eu mais observo também é que é falta também de exercício físico, né? O cão, ele é um atleta nato, ele é um animal extremamente, tem 4 patas, extremamente uma capacidade diafragmática enorme, respiratória enorme, ele quer brincar, ele quer correr, para ele é tudo muito fácil pular. Então as pessoas, elas querem que o cão ele se adeque a uma vida muito sedentária e muito pouco estimulante, né? O animal que estaria o dia inteiro correndo na natureza, que percorreria aí quilômetros num território enorme, atrás de presa, atrás de fêmea, etc. Agora está dentro de um apartamento esperando a pessoa chegar do trabalho, com sorte vai dar uma voltinha no quarteirão. Ô Silvia, mas assim, eu falo assim, principalmente cachorro de apartamento, se eu andar na rua queima a patinha, se eu andar na rua
pega, isso quem me falava era um paciente com toque, que ficava super preocupado do cachorro pegar alguma coisa, né? Uma doença. Isso é tudo... Olha, tem um fundo de verdade. Se você passear com o cachorro num horário muito quente, realmente a calçada vai estar muito, muito quente, pode machucar, queimar uma bufadinha. A melhor forma de conferir como tá é realmente pondo a mão diretamente na calçada, vendo se está agradável. Geralmente no fim do dia, à noite ou pela manhã, você não vai ter esse problema. O problema é mais assim no alto do sol a pino, lá meio-dia, esse horário. A gente não deveria passear mesmo nos dias muito quentes. O que a gente pode fazer, além de ver essa questão do horário, voltando do passeio, é importante limpar as patinhas, porque o cachorro pisou na calçada. Limpa com o quê? Com baby vips, com aqueles lencinhos Olha, umedecidos? muita gente usa lenço umedecido de bebê. Eu gosto muito de indicar água com um pouquinho de vinagre, porque o vinagre tem uma ação antisséptica, vinagre branco ou vinagre de maçã. Então você pega 1 litro de água, por exemplo, ou meio litro, coloca uma colherzinha, por exemplo, de chá ou de sobremesa de vinagre, mistura, né? E com um pano limpo você higieniza as patas. O vinagre, ele é totalmente natural, inerte, ele tem um cheirinho que o cachorro não gosta, então isso desestimula o comportamento de lambedura de pata, que é bem interessante, porque começa a virar uma mania, muitas vezes isso aí. Vira? Vira, um tique, muitas vezes vira, é como a gente, né? Tirando pelinha ou roendo as unhas, etc. Muitos cachorros recorrem a isso quando não estão legais. E aí podemos dizer que assim, o bater a patinha ou roer a patinha é um comportamento ansioso do cachorro? Muitos cachorros, quando estão ansiosos, demonstram isso. Lamber a pata pode ter várias causas. Então, tem cão que lambe a pata porque está com problema de coluna, está com pinçamento, e aí ele sente uma reverberação, um formigamento na pata em função de um problema ortopédico, problema neurológico. Então, às vezes a gente exercita o cachorro para melhorar o emocional, para aumentar a sensação de bem-estar, diminuir o cortisol, e o animal continua lambendo a pata, mordendo a pata. É interessante procurar um ortopedista ou um acupunturista para ver se tem algum ponto ali que está complicado. Outro motivo pelo qual eles podem lamber a pata são processos alérgicos. Então, tem animais que sentem muita coceira, muita comichão na planta da pata, assim como no ouvido ou no bumbum, aí arrasta o bumbum no chão e tal. Então, às vezes, tem um fundo alérgico também que tem que ser investigado. E aqueles ossinhos, Silvia, que assim, todo mundo compra no pet shop e dá para os animais roer. Isso é bom, não é? Olha, eu não sou muito fã desses ossinhos, tá? Como é que eles são feitos? Aqueles palitinhos brancos que a gente vê que são super populares, né? O pessoal vende, assim, pet shop, pacotes, assim, com centenas de ossinhos. Eles normalmente são feitos com raspas de couro que são tratadas com soda cáustica e outras substâncias químicas fortíssimas para ficar branco, são tratados com alvejantes. E isso, tem com até o tempo, alguns coloridos, nossa, os coloridos são piores ainda, vermelho, né? E aí o animal vai ingerindo isso vai alterando todo o pH do estômago, então pode gerar uma gastrite. Aqueles ossos de couro que tem os nós na ponta, sabe? Um super comum, assim, branco. Aqueles nós, normalmente, eles são colados com colas industriais, então existe muito pouco controle no processamento desses ossos. Eles são, na verdade, um subproduto da indústria de estofados, não da indústria de petiscos para pets. Tem vários vídeos na internet de pessoas que foram conhecer como eles são feitos, isso nos Estados Unidos, e viram que vai um monte de coisa química, um monte de coisa que faz mal. Então eu não recomendo. E eles amolecem esses ossos, com a saliva do animal, eles amolecem e o animal tenta ingerir aquilo. E muitas vezes acontece a obstrução esofágica. E o animal pode até vir a óbito em função disso. Então não recomendo de maneira alguma. Se a pessoa quiser dar um osso para o animal, tem que escolher com muito cuidado. Eu ainda prefiro, mas ainda com muito cuidado, muita atenção, o osso natural. Então, na minha época, quando eu era pequena, os cachorros comiam o joelho de boi que meu pai trazia do açougue, né? O joelho de boi é um osso que não lasca, ele é um osso redondo, natural. Então ele trazia o joelho de boi, que tinha vários pedacinhos de tendão, de ligamento, de carne, etc. Congelava por uns 3 dias para matar qualquer parasito que pudesse ter, descongelava e deixava com os cães por no máximo 1 hora. Aí ruía, se distraía, limpava o dente, mas depois jogava fora. Né? Então eu recomendo nunca deixar o osso com o animal o tempo inteiro, nunca deixar o animal com osso e aí vou no cinema, né? Eu preciso estar olhando para ver se o animal de repente não vai ingerir um pedaço, é que nem bichinho de pelúcia, você não deixa com o animal porque vai que ele rasga e engole o recheio.
Então tem tudo isso que a gente tem que ver. Não é porque tá no mercado ou no pet shop que é saudável, é igual para criança. O que tem de porcaria, né, a gente sabe para criança, que tá escrito, é feito por especialistas, feito para crianças, e você vai ver a composição, um monte de corante, uma quantidade absurda de açúcar, né? É o mesmo raciocínio. É que na verdade o pet shop virou um shopping de luxo, né? Total, né? Entrou um pouco nesse outro propósito, não só de dar o que você realmente precisa para o seu animal ser feliz, ser saudável, mas também preencher certas necessidades que você acha que são importantes, nem sempre são, né? É, que isso é muito perceptível, né, Silvia? Que às vezes, assim, esse consumismo, né, envolto do cachorro, né, que tem muito a ver, eu vejo, com o emocional do dono. Total. Né, porque o cachorro é uma extensão dele, né, um depositário. Às vezes é o filho que é ele o não filho que tem. não teve, o marido que foi embora, pegou o cachorro para colocar no lugar. Né, e fica uma relação doentia. Fica muito complicada. No consultório eu vejo muito isso, as pessoas me mostram todos os tipos de relação com o animal e eu percebo que às vezes a gente tem que entrar em alguns méritos com a pessoa, do tipo, olha, ele pode ser muito próximo a você, ele pode ser o seu filho, enfim, mas ele é de outra espécie. Sim. Né? E a gente não pode perder isso de vista, porque se a gente nega, né, a característica canina para o cachorro, isso é muito injusto para ele. Ele precisa ter essa identidade. Ele precisa passear na rua, ele precisa cavar um buraco, ele precisa entrar na natureza. Ele não é um recém-nascido, ele é um animal totalmente pleno, totalmente que consegue se defender dos insultos ambientais, que tem sistema imunológico e ele tem os interesses dele. Muita gente me fala assim, eu não passeio com o cachorro porque ele dorme na cama comigo. E aí eu falo, poxa, ele foi consultado sobre isso? Ele sabe o que ele está perdendo para ele dormir na cama com você? Será que para ele é a mesma prioridade que é para você? Porque, que expectativas, né? Exato. Ele tem que preencher. Ele tem que preencher um monte de coisa. Aí ele deixa de ser um cachorro com toda a curiosidade canina e a necessidade dele de explorar e cheirar bumbum de outros cachorros e tal, para ele dormir na cama com a pessoa como se fosse um bichinho de pelúcia. Então, Silvia, mas eu percebo que isso é muito a necessidade do dono. Total, não é a necessidade do animal. Se você perguntar para o animal, você prefere passear ou dormir com o seu dono, seu tutor, enfim, ele vai falar, não, eu prefiro passear. E essas distorções, né, desse mundo moderno, né, que assim, eu tenho amigas, né, que tem essa distorção, pacientes, né, você percebe no comportamento do animal, Percebo. Quando a dona é desequilibrada, tem esse desajuste. Sim, a gente percebe que, por exemplo, vem duas pessoas, uma mãe e uma filha, um casal que tem uma dinâmica meio complicada, que no meio da consulta, a consulta tem 90 minutos, então, às vezes eles trocam umas farpas, ou um começa a provocar o outro, e a gente vê que o animal começa a se exacerbar também, começa a andar, começa a chorar, começa a gritar, enfim, você fala, nossa, realmente essa casa precisa de um equilíbrio, né? E essa coisa do alimento, gente que não para de dar coisa para o cachorro, que acha que se deixar de dar uma pizza, o cachorro vai parar de gostar da pessoa, que compra várias coisas, compra o carrinho para passear na rua, mas não fornece certos cuidados básicos que são importantes para o equilíbrio mental do cachorro. Pessoas ansiosas costumam ter animais ansiosos, pessoas depressivas costumam ter animais depressivos, pessoas agressivas costumam ter animais agressivos. Então, tudo isso, sem querer, a gente está transmitindo. Quando você passeia com o cachorro na rua, você vê que a pessoa que mantém a guia muito tensa, o cachorro está tenso também. Ele está querendo atacar outros cachorros na rua. Tal. Então, é importante que ela, às vezes, procure ajuda. Então, existem profissionais hoje em dia que são comportamentalistas, são educadores caninos, que eles vão vir te dar um toque. Olha, isso que você está fazendo está alimentando esse comportamento errado. Né? E vamos corrigir isso aqui, vamos desensibilizar esse animal em relação a isso, tal. É todo um trabalho também. Super esclarecedor. Silvia, e o cachorro que come fezes? Isso acontece em muitos casos, né? Existem certas raças que são mais propensas a comer fezes. A gente chama esse comportamento de coprofagia. Então, o Shih Tzu, o Pug, tem uma fase que às vezes ele se interessa por fezes. Não sei se o seu foi assim. Nunca, não. Que bom. Mas normalmente eles têm uma fase. Bolacha recheada. Melhor a bolacha, né, do que o cocô. Mas a gente percebe em algumas raças isso. Pode ser uma fase de curiosidade do filhote, que para ele não ficou claro ainda que o cocô não é para comer. Pode ser uma questão de falta de nutrientes, ou que ele não está conseguindo absorver os nutrientes da dieta. Pode ser até uma verminose, pode ser que ele esteja com vermes e não consegue absorver os nutrientes da dieta. Então ele tenta reciclar, ele tenta fazer uma repassagem das fezes, para ver se ele consegue dessa vez absorver. Pode ser ansiedade, pode ser fome,
E pode ser também que ele tenha aprendido errado quando ele era bem novinho. Então, filhotes que ficam em lugares muito pequenos, eles acabam fazendo cocô e aí pisa no cocô enquanto eles estão brincando, não fica muito claro para eles que o cocô é uma coisa à parte, que deve ficar em outro lugar, que ninguém deve consumir o cocô. Cachorro de vitrine, que fica na loja, por exemplo, ele tá lá, aquele filhotinho, aí ele faz o cocôzinho. Aí às vezes vem a funcionária da loja e fala, ai, não acredito que você fez de novo o cocô, eu não paro de ficar limpando esse cocô. E às vezes dá uma bronca, ou esfrega a carinha do cachorro no cocô, e aí ele associa, toda vez que eu faço cocô eu tomo bronca. Eu tenho cachorro que vai lá e some com a prova do crime. Então tem tudo isso que pode estar envolvido com a questão do cocô. Então quando eu atendo um paciente que é um coprófago, eu tento ver qual é o histórico dele, de onde ele veio, o que pode estar por trás. Aí a gente vermifuga, faz suplementação, tudo para cobrir os principais causas da coprofagia. Às vezes entra com floral, entra com alguma coisa para dar um suporte emocional para esse animal, né? E muitas vezes eles levam esse hábito para a vida. E aí a única coisa que resta para a pessoa fazer é ter o controle de que horas ela dá o alimento, para saber que horas ele vai fazer o cocô, para ela estar lá para tirar o cocô antes dele comer. Aí o cachorro vira um reloginho, né? E para de comer o cocô, porque a pessoa vai lá e tira o cocô antes. Ô Silvia, e uma outra dica que de repente muitas pessoas devem ter dúvida, né? Assim, aquele cachorrinho que não consegue fazer as evacuações dele na fralda, que não aprendeu. O que você tem para dizer sobre isso? Olha, de novo, tem algumas raças que têm um pouco mais de dificuldade nesse ponto, né? O Pug é um, Bulldog francês é outro, algumas outras raças têm um pouquinho de dificuldade nisso também. São várias dicas que a pessoa pode fazer para conseguir que o cachorro acerte o lugar do cocô. Então, não abrir a casa inteira para o filhote é importante, porque ele tem vontade de fazer cocô, ele não vai ficar andando até o cômodo quando ele era nenenzinho para poder fazer o cocô. Então, se ele está numa área um pouco menor, por exemplo, ele tem acesso a 2 cômodos e deu vontade dele fazer o cocô aqui, é mais fácil ele ir até o cômodo do lado, em vez de atravessar o apartamento inteiro ou a casa inteira, né? Ele vai acabar fazendo onde ele está com vontade. Então, restringe um pouco o espaço dele na casa, até que ele esteja realmente acertando o lugar do cocô. Toda vez que ele fizer o cocô no lugar certo, tem que fazer muita festa, tem que premiar muito. Quando ele fizer no lugar errado, ao contrário, você não faz nada, você não manifesta, e aquilo, não pode punir. Colocar numa garrafa PET, prego e dar bronca. Esse é o reforço negativo. E ele tem sido muito revisto, que não é legal. Você acaba, na verdade, traumatizando o seu animal fazendo isso. Ele fica todo traumatizado em relação ao cocô e à sua figura. Ele começa a temer a sua figura, então não é muito indicado. O mais indicado seria você conseguir que ele não errasse, não erre, entendeu? O certo hoje em dia, o consenso, né, em comportamento até onde eu saiba, é que você tem que conseguir que o animalzinho acerte o máximo de vezes possíveis, sempre tendo o prêmio, que é o reforço positivo, e aí ele vai naturalmente começar a fazer ali. Agora, se você começar a abrir o leque, aí vai ficar muito difícil dele fixar que o certo é naquele ponto que você quer. Então é um aprendizado do cachorro. É um aprendizado. E aí entram várias técnicas. Na minha casa, o que eu fiz quando eu morava em apartamento? Tem uma técnica muito importante, muito interessante, que é o crate, que é como se fosse uma cerquinha pequena de 1 metro, por exemplo, que você põe o seu filhotinho lá durante 1 semana ou 2, né? E você tira o filhotinho desse cercadinho para ele brincar com você, para ele comer e para ser levado no banheirinho, onde você quer que ele faça cocô e xixi. Depois ele volta de novo para o cercadinho. Ele começa a entender que ele sai do cercadinho para comer, para brincar e para fazer cocô. E ele só faz cocô no lugar certo, então você não dá a chance dele errar. Então, em 2 semanas, você tem um animal fazendo sempre no lugar certo e sempre ganhando o prêmio, né? Que é o carinho, que é o elogio, que é o biscoitinho, o afeto, enfim. Então, aí, depois desse período mais intenso que ele passou ali no cercadinho, quando você solta, ele vai direto no lugar fazer. Então, muita gente pensa, mas tadinho, ele vai ficar no cercadinho 2 semanas, como assim? Eu vou ficar só tirando e não vai ficar solto? Calma, você tem aí muitos anos de convivência com o seu animal. Isso é só uma fase, mas é uma fase que não vai dar espaço para ele errar o lugar e aprender que ele pode fazer em qualquer lugar. Você vai condensar, né, o aprendizado, ele só vai fazer no lugar certo. Quem se interessar pode procurar Crate Training, chama, né? Crate do inglês, crate, C-R-A-T-E. E mesmo aqueles cachorros que já têm uma certa idade, que não conseguiram, tem essa condição do aprendizado? Tem, mas aí você provavelmente vai precisar procurar uma ajuda de alguém que vai colocar a situação para o cachorro da forma mais
consistente possível, né? O que falta para nós que cuidamos dos cães, assim, que somos os donos, os tutores, né, dos cães, muitas vezes é a consistência. A gente começa fazendo a coisa certa, daqui a pouco a gente já perde a paciência, tá bom, faz o cocô ali, aí não premia quando tem que premiar, não ignora quando tem que ignorar, e o cachorro fica confuso, ele acha que tudo pode. Né? Quando entra o educador canino, um educador preparado, com boas referências, pelo amor de Deus, que tem muita gente louca nesse meio que bate, que, né, dá tranco na guia e tal, ele vai colocar claramente para o cachorro as regras, entendeu? Né? Ele vai trazer essa consistência que muitas vezes está faltando em casa. E o cachorro vai falar, agora eu entendi, finalmente alguém está falando de um jeito que eu estou conseguindo entender. Obrigada por estar aqui fazendo essa mediação, né? Isso é que é importante. Por exemplo, a pessoa não quer que o filhotinho pule nela, né? Mas ela acaba incentivando o filhote a pular. Só que enquanto ele é pequenininho, é bonitinho, né? Daqui a pouco ele tá um boi desse tamanho, aí ele tá pulando na pessoa e aí ela não quer mais que ele pule. E ele fala, pô, mas você me incentivou tanto a pular em você quando eu era pequeno, agora você não quer mais que eu pule? Eu não tô entendendo. Então, tudo que você quer que o cachorro faça, você tem que ser consistente desde o dia 1 com ele. Esse é o ponto. Tá certo, Silvia. Muito obrigada. Eu acho que foi extremamente esclarecedor, né? As pessoas têm várias dúvidas, como cuidar do animal, né? Como adestrar, né? Como ajudar a ficar com um comportamento melhor, né? E para quem tem dúvida, né? Acesse o site da Silvia, né? Cachorro Verde, que está aqui embaixo. E até o próximo programa. Muito obrigada, pessoal, pela atenção e pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Tchau.